A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento, Clínica Facine e Batatais Veículos. Olá, nessa sexta-feira pergunte ao doutor, eu estou novamente com a cirurgiã dentista, a doutora Carolina Facine, e nós vamos falar um pouquinho aí sobre a rotina da clínica odontológica Facine. Obrigado, Carol, mais uma vez por estar juntas aqui para a gente bater esse papo. Obrigada a você, viu, Marcela? É um prazer vir aqui. Antes da gente soltar o videozinho para mostrar aqui a clínica, quantos anos tem a clínica? Bom, na verdade, né, a clínica Facine tem aí mais de 35 anos na odontologia, que é da formação do meu pai, né, do Renato Facine. E nós estamos com, hoje, a nossa estrutura nova já vai fazer 3 anos, que a gente preparou essa estrutura devido à demanda, a exigência mesmo da qualidade da odontologia. A gente precisa de espaço, tecnologias, outros profissionais também que nos ajudem ali, para a gente ter no final ali um tratamento ótimo. Então vamos rodar aí um VT para você conhecer um pouco da clínica. E a Carolina. Né, Carol, a clínica ficou muito bonita, né? Maior, ampla, melhor, aconchegante. A gente tentou trazer, né, para o paciente, em termos de qualidade, muito além, né, da qualidade do tratamento. A gente quer que a pessoa se sinta confortável. Então, as meninas ali na recepção, desde o início do tratamento, elas já estão por dentro das necessidades especiais de cada paciente. As tecnologias ali envolvidas, as especialidades da odontologia integradas e, claro, que a gente ali, Marcela, também como equipe, né, a gente também, a gente se encontra ali dentro de cada tratamento. O que eu quero dizer com isso? Desde a minha auxiliar, a minha ali atendente no telefone que marca o horário do paciente, ela já sabe tudo o que vai acontecer durante aquele tratamento, claro que na área dela, né? Mas para trazer o melhor, os agendamentos rápidos, selecionar uma necessidade especial. A gente também tem uma outra profissional lá dentro, que é a Bruna, né? A doutora Bruna, que faz o tratamento especializado de canal endodontista. E a gente consegue, então, ter um ambiente com tecnologia. Temos todas as tecnologias em relação, hoje, à odontologia. Nós temos todas as especialidades odontológicas, né? O doutor Renato,
com a ortodontia, implante, há muitos anos trabalhando com experiência em enxerto, em próteses protocolos. Eu também trabalho com prótese, com harmonização facial, sou especialista também em periodontia. Então, tudo isso hoje se integra ali na clínica para a gente atender qualquer necessidade de tratamento. Vamos ver aí, ó. Porque o vídeo mostra que é aconchegante. Porque todo mundo fala assim, eu tenho que ir no dentista. E tem pessoas que só vai no dentista quando tem um problema. É exatamente. Hoje a gente não pode. Porque foge. Dão medo de... Falou dentista, foge. Querem fugir da gente, né? Então, exatamente, essas tecnologias, né, mostrando aí o piezo elétrico cirúrgico, que é para facilitar qualquer extração complexa, colocação de implante, enxerto, são equipamentos e a gente traz esse conhecimento também, sempre nos atualizando, para trazer o conforto para o paciente. Então, hoje, a colocação de implantes super rápida. Um tratamento de ortodontia, a gente já tem o planejamento com o tempo final deste tratamento, né? Não existe a gente ir acompanhando o caso, não. A gente tem tempos ali determinados para essa movimentação dos dentes. Parte de prótese também, a gente consegue associar prótese com harmonização facial, porque às vezes a gente precisa dessa integração. A parte de periodontia, de enxerto. Então, é um ambiente para trazer conforto. A gente não quer que ninguém dali saia com esse slogan quase do dentista, né? De que é medo, dor e por assim vai. A gente também tem anestesia inalatória, tudo para trazer o conforto melhor, a gente está ali para oferecer. Vamos ver a perguntinha. Qual que é a curiosidade que querem descobrir, saber mais sobre a clínica? Uso dentadura faz muitos anos e não aguento mais. O que pode ser feito? Exatamente, né? Dentadura hoje é só para quem não pode colocar os implantes. Então, a gente tem hoje a prótese protocolo, né? Muito conhecida por esse nome, que é ideal para esse tipo de caso. Então, é uma prótese, né? Que você fica ali, você tem ela presa nos implantes. E você não sai, você consegue falar, você consegue mastigar, ela não movimenta, a gente não tem infiltração de alimentos embaixo da prótese, quando bem adaptada. Procedimento simples, que vai aí de uma confecção, dependendo do tratamento, em torno de 3 meses. E é difícil, né? A gente escuta muitas pessoas, como você, dentista, sabe bem disso, que não consegue se adaptar com a dentadura. Tem um processo de adaptação demorada para isso. Na verdade, é horrível a dentadura, né? E a prótese, dentadura de baixo, a gente já avisa que ela não para mesmo. A pessoa, geralmente, ela se acostuma, mas ela não se sente confortável em conversar, em comer mesmo, que é a melhor parte. Então, hoje, a segurança com prótese, com certeza, é na associação de implantes. Hoje tem muita coisa que facilita mais o paciente a não sofrer tanto, né, Carol? E assim, casos extremos, a gente consegue solucionar com enxerto ósseo, membranas, para regenerar a formação do osso, membranas de titânio. Também pacientes com algumas comorbidades, como pressão alta, diabetes, desde que controlado, tudo certo, a gente consegue também entregar um trabalho ótimo. Vamos ver uma próxima perguntinha? Lentes nos dentes, vale a pena? É muito caro? Sim, vale a pena. A lente, né, nos dentes, hoje ela está muito em alta. Só que o que acontece? A lente é um tratamento odontológico. Está muito marcado por ser só estética, mas precisa da indicação. Assim como a harmonização facial, somente a parte estética, né, fugindo da funcional, também precisa da indicação. Então, o que a gente tem visto hoje são as lentes, né, que cobrem assim o dente, principalmente a parte de fora, confeccionadas em resina, que muitas vezes ultrapassam ali o limite e ferem a gengiva sangra, dá infiltração, isso não é legal. E as lentes de porcelana, que deixam um sorriso maravilhoso, durabilidade é maior do que feita em resina. E vale super a pena, né? Tenho muitos casos em que, na verdade, eu não tenho ninguém ali dos meus pacientes que se arrependeram de ter feito as lentes.
porque a gente consegue entregar, além da estética, a função é equilibrada e um rejuvenescimento do rosto com um sorriso. É impressionante, é um dos trabalhos assim, mais desafiadores, porque exige muita atenção à proporção da face, à estética, à escolha da cor para ficar natural, né? E claro, por ser toda essa abordagem de detalhamento, o preparo ali dos dentes, a colocação das lâminas, não é um trabalho barato, né, Marcela? É um trabalho que exige a gente mandar para o protético, que é nosso parceiro. Hoje a gente tem lá o scanner digital, então a confecção é rápida, então, e mais segura. Então, tudo isso é para entregar um trabalho ali no final que o paciente não se arrependa e fique contente. Mais ou menos no valor, nós estamos falando do valor de quanto para fazer uma lente, como você falou? Hoje, uma lente aí de silicato de lítio, que é um material excelente, ou feldispático, em alguns casos, a gente em torno aí de R$2.000 por lâmina, R$1.000, mais ou menos nesse valor, nessa lâmina média. Significa dente. Por dente, por sorriso. Tá. Mais ou menos é isso. Carol, quantos funcionários? É uma família, né? A clínica. A gente tem com nós aí todos os dias, né? As meninas, as auxiliares lá de dentro, a Alana e a Thalia, e eu e meu pai, né? Que sempre estamos lá. E fora, né? A nossa, a gente tem a doutora Bruna, né? Como eu comentei com vocês, endodontista especialista, e temos a doutora Thaís Teles lá com nós, nutróloga. Né, que faz essa parte de implantes hormonais, que combina ali num rejuvenescimento facial. Hoje a gente precisa de mais profissionais para a gente entregar um rejuvenescimento, uma estimulação de colágeno de alta performance. E agora a gente tem essa outra profissional lá, que é a doutora Thaís. Então, só está aumentando a clínica. Sim, a gente só está aumentando. E devido a essa necessidade mesmo, de expectativas, né, do nosso público ali, dos nossos pacientes, as exigências de tratamento e, claro, as descobertas também científicas, né, que vão integrando, Marcela, cada vez mais ali as especialidades. Antigamente, há 10 anos, vamos falar dessa forma, 20, 10 anos, a gente tinha uma odontologia que valorizava muito o profissional especialista. Então, os formandos, né, os dentistas se formavam e já se especializavam somente em uma área. Então, só canal, vou trabalhar só com prótese, vou trabalhar só com implante. Só que o que acontece? A odontologia, ela se integra. Se você entende só de implante, você não consegue depois entregar uma prótese que o paciente consiga mastigar, se adaptar, que o fio não desfie, que se adapte ali na boca sem entrar alimento, que não dá mau cheiro. Então, você precisa entender de todas as especialidades. Então, e hoje, né, a gente vai muito além da odontologia. A gente integra junto com a medicina, a parte de fono também, de físio. Então, todas as especialidades, as áreas da saúde, elas se encontram no final, né? Porque o corpo, a boca é uma só, pertence a um corpo, e assim por diante. Então, hoje aquele profissional que ficou especializado, cirurgião dentista, né? Somente naquela área, ele precisa correr atrás das outras especialidades, porque senão ele não consegue resolver todos os casos. Mesmo a ortodontia, né? A gente tem casos lá de aparelho de ortodontia, que a gente precisa fazer uma movimentação, mas a gente precisa ali da ajuda de um implante para fazer essa movimentação. A gente tem casos de prótese, de melhorar ali o sorriso, só que a gente precisa da periodontia para igualar ali o tamanho dos dentes, melhorar, a gente fala estética vermelha da gengiva, né, da saúde também da gengiva. Então, essas especialidades se integram, né, como contei para você. E eu e meu pai, né, a gente não consegue escolher, nós não conseguimos ali selecionar qual especialidade nós vamos investir mais. Não, porque elas se integram. A gente fazemos lá casos que a gente precisa de todo esse conhecimento amplo da odontologia para entregar saúde, estética e função para o bem-estar do paciente. Legal. Próxima pergunta. Vamos ver. Como funciona a primeira consulta? A primeira consulta é a mais importante, né?
Então, a primeira consulta, a nossa abordagem ali na clínica, é saber primeiro de onde veio esse paciente, se ele está com dor, se ele não está com dor, qual é o objetivo dele ali na clínica. E depois, claro, ali a consulta inicial, a gente conversa bastante sobre as expectativas e sobre o histórico desse paciente, medicações, tudo mais. É solicitado uma série de exames, muitas vezes também solicitado exames de sangue, mas as radiografias odontológicas, ou mesmo na harmonização facial, a gente faz medidas, fotografias do sorriso, da face, e numa segunda consulta, que a gente ali vai apresentar todo o tratamento, o planejamento e o tempo de tratamento para a gente entregar aquilo que o paciente espera. Então, a primeira consulta é a que mais demora lá na clínica, porque depois, lógico, o barquinho ali vai andar de forma correta e clara. Às vezes passando por todos os profissionais da clínica, às vezes ficando só com o Dr. Renato, às vezes só com a doutora Carolina, né? Mas a primeira consulta é a mais importante para a gente decidir o que vai ser feito. E muitas vezes a pessoa chega lá já no extremo, né? Com uma dor muito forte que já tem que agir muito rápido. Ah, com certeza. Nesses casos que a gente fala de urgência, né, da odontologia, a gente já faz um atendimento ali imediato, especial. A gente tem um raio-x digital para identificar, muitas vezes ali uma dor, que vai ali, o diagnóstico precisar de uma radiografia, né? Não tem como não ter radiografia dentro do consultório, e a nossa digital ali facilita muito ali, porque sai na hora a imagem ali. E nesses casos, então, o atendimento é feito logo na primeira consulta de dor. Próxima pergunta. Vamos ver o que tem de curiosidade. Ou a pessoa fica meio com medo, né? Fala, é só uma dorzinha de nada. Quais tecnologias, como scanner, intraoral ou raio-x digital, fazem parte da rotina clínica? Ah, tá. Quais tecnologias? Hoje a gente tem, na verdade, essas fazem parte, né? Como eu contei agora, o raio-x digital, a gente tem, nossa, há muitos anos o raio-x lá na clínica, que a gente já consegue a imagem na hora ali do computador. Então, a gente tira o raio-x, já aparece ali na hora a imagem do dente com alteração e tudo mais no computador. Agora, nós adquirimos vai fazer um ano já quase, o scanner intraoral, que, Marcela, é uma facilidade ali para confecção de prótese, para diagnóstico muito grande. A gente não precisa mais moldar, colocar aquela massinha na boca do paciente. A gente passa ali uma luz mesmo dentro da boca do paciente. Claro, né, que tem alguns desafios, a gente puxa um pouquinho. Algumas pessoas sentem um pouquinho de ânsia, que a gente soluciona de outra forma, que dá tudo certo, mas que facilitou, e o tempo ali ficou muito mais curto, que é impressionante. E, claro, a qualidade da prótese, do tratamento, continua a mesma. E todo dia surge um equipamento novo, uma tecnologia nova. Todo dia, e a gente tenta acompanhar, né? Como eu contei a você, a maioria das tecnologias hoje relevantes da odontologia, que fazem mesmo a diferença ali na rotina clínica, de conforto para o paciente, de bem-estar e de qualidade para o tratamento, nós temos. Então, nós temos o scanner, né, o raio-x, nós temos a centrífuga, no qual a gente... a centrífuga que a gente colhe lá, nós temos uma enfermeira que colhe o sangue, colocamos na centrífuga, separamos as células, as plaquetas, né, do restante das células ali do sangue, para a gente acelerar cicatrização, regeneração óssea, a gente consegue acelerar dessa forma. Nós temos o piezoelétrico, que facilita extrações de siso, por exemplo, complexas, ou remover um dente aqui da frente, né, gente? Nossa, quem perde o dente aqui da frente é um problema. Precisa aí de várias especialidades, prótese, periodontia, implantodontia. Então, nós temos esse equipamento que tira de uma forma sem agredir os tecidos ao redor, para a gente manter a altura do osso, a largura também, e assim por diante. Claro que não é só tecnologia, né? Todo dia tem um curso novo, tem com que certeza. fazendo... O profissional tem que acompanhar também. A gente... se cobra muito, né, nesse aspecto. Eu e meu pai, a gente sempre acompanha aí congressos, fazemos... Hoje é muito fácil, a gente consegue fazer um curso online. Lógico, a gente
tem que ficar atento, né, a quem está falando sobre o assunto. Será que é uma pessoa que entende mesmo sobre o assunto? Porque hoje, como comentamos aqui, qualquer um monta um curso, né? Qualquer um vai lá e começa a falar sobre um equipamento, um produto. Então, a gente sempre se preocupa com isso, com a qualidade das nossas informações. E lógico ali que na experiência clínica, na rotina clínica, a gente tenta trazer isso, o conhecimento, a tecnologia e a nossa experiência clínica. Legal. Próxima pergunta. Como a clínica lida com pacientes com necessidades especiais? Tem atendimento especializado para isso? Sim. Na verdade, a gente não tem um específico para um atendimento especial. A gente consegue atender alguns pacientes especiais. Recentemente, né, a gente tinha uma parceria muito grande com a Domus e conseguíamos levar alguns pacientes ali para a clínica. Cadeirante, alguns pacientes com demência, Alzheimer, Parkinson, e conseguimos ali realizar esse atendimento num nível seguro, né? Só que a gente não consegue atender a demanda que existe. A gente não tem uma pessoa específica para isso ali dentro da clínica. Mas conseguimos ali, dentro do possível, desde que não exija ali uma hospitalização para a gente fazer o procedimento, né, para ficar seguro, a gente consegue sim atender. É muito difícil essa parte, né, Carol? É uma parte assim que falta bastante profissional também. Essa parceria com a Domus começou quando era há muitos anos, quando era recém-formada, que cursei um intercâmbio nessa parte de odontologia hospitalar nos Estados Unidos, no Children's Hospital, né, num hospital só de crianças lá nos Estados Unidos, em que essas crianças com necessidades especiais, elas todas, antes de qualquer procedimento, cirurgia cardíaca, transplante, elas passavam pela ala da odontologia. Então, aqui no Brasil, né, em lei, nós temos essa exigência de um cirurgião dentista dentro de uma UTI. Isso já existe. Só que não acontece, né? Lá, eles já sabem dessa importância da saúde bucal com a manutenção da saúde do resto do corpo. Como eu falei, né? O corpo é integrado. Então, essa necessidade da saúde bucal se manter para que ali um transplante de coração dê certo, né? Essa relação existe, principalmente nessa parte da periodontia. A gente tem a periodontia medicinal. Um controle da diabetes, a gente precisa ali de um controle da saúde bucal para controlar a glicemia, muitas vezes. A gente não tem essa relação de causa direta, mas a gente tem aí uma associação muito mais do que comprovada já na literatura odontológica. Então, essa importância é extrema. Próxima pergunta. Vamos ver. Como são definidos os fluxos de atendimento e agendamento de pacientes? Agora que eu olhei quem fez a pergunta. Bom, acontece o seguinte. A gente tem a agenda lotada mesmo. Então, acontece que a gente tenta fazer o nosso possível, né? A gente tem ali, no início de um tratamento, a gente já tem os horários agendados. E a gente tenta priorizar o que é ali do nosso conhecimento. Então, quando na área da saúde não tem como, sempre surgem casos que às vezes fogem do nosso conhecimento profundo ali, como, por exemplo, a parte de lesões bucais, né? Uma parte também muito preocupante que foge. Então, a gente indica um profissional. Uma parte, por exemplo, que precisa de enxerto ali a nível hospitalar. Então, a gente indica um profissional. Mas, claro, o fluxo de paciente, a gente faz o nosso possível. A gente tem ali outros profissionais, né, para ajudar. E todos participam ali do planejamento. Mas esse fluxo aí a gente controla, a gente tenta fazer o nosso máximo. Porque tem dia que a agenda está cheia, não tem nenhuma vaguinha, né? Tem, um horário imediato no dia é muito difícil. E agora, recentemente, né, Marcela, eu tive bebê, então a gente se afasta um pouco, né, a mulher, coitada da mulher no mercado de trabalho, viu? Tenta dar conta de tudo num malabarismo, ainda mais eu que amo a minha profissão, adoro
odontologia. Então, está um pouco mais difícil, mas em breve, ali, daqui uns 3 meses, vai retornar aos horários normais. Passa logo. Próxima pergunta. Estou com sensibilidade no dente quando tomo água gelada. O que fazer? Ai, nossa, isso é uma excelente pergunta. Acontece que hoje, né, que a gente tem hoje, não nessa geração nova, na minha vida também, aposto que na sua, a gente é muito acelerado, a gente é muito corrido, a gente está sempre com vários compromissos. Então, a gente tem hoje muitos estudos. Nossa, agora eu vou longe, hein, Marcela? Muitos estudos que falam da impactação alimentar sobre os dentes. Então, do impacto mesmo, mecânico nos dentes, do impacto também químico nos dentes, então muito energético, refrigerante, o apertamento também dos dentes favorece o que a gente chama de retração da gengiva. Então parece que o dente aumenta de tamanho. A gente expõe aqui a parte da dentina do dente. Então o dente na boca, a gente tem que ficar ali só com o esmalte do dente, que o esmalte ele foi preparado para suportar ácido, mudança de temperatura. Devido a essa nossa correria, a nossa rotina de hoje em dia e também outros fatores aí de oclusão, de problemas periodontais, a gente tem essa retração da gengiva. A gente tem essa exposição ali da dentina na boca. E a dentina é um material orgânico, não um material mineral como o esmalte. E sendo um material orgânico, ele desgasta, ele vai embora. Não é como o esmalte do dente. E não está preparado ali para suportar os ácidos, essas alterações de temperatura, então gera essa sensibilidade. O tratamento, muito negligenciado pelos profissionais da odontologia, é o enxerto de gengiva. Então, a gente tira um tecido lá do céu da boca e coloca ali, naquela parte exposta, para regenerar a região. E a gente consegue ali melhorar a sensibilidade. Fui longe, falei muito, né, Marcela? Não, mas você explicou direitinho, porque é confuso mesmo, acha que é uma coisa tão simples, não, por que vê? Porque, tomei a água, senti, alguma... Não, hoje a maioria de sensibilidade, a causa é a retração. E às vezes a gente não tem um fator ali da oclusão, da mordida, ou veio de um tratamento da ortodontia. A gente tem isso, da impactação do alimento, da nossa rotina clínica, ansiedade, ronhunha, aperta os dentes. Então, tudo isso afeta, sim, o periodonto, que é essa parte da gengiva, e a gente tem a retração. Próxima pergunta. Vamos ver qual é a curiosidade que vem agora. Quais são os principais procedimentos realizados diariamente na clínica odontológica da Facine? Com certeza, laminados. A gente é multidisciplinar, né? Nós trabalhamos com várias especialidades. Então, a nossa rotina é muito louca. Assim, é uma integração de especialidades para a gente chegar num resultado bem legal. Então, a nossa rotina é implante, com certeza, é harmonização facial, é prótese, laminados, dentes de contato. E ali na sala do lado, a gente já tem a doutora Bruna fazendo o tratamento de canal, para a gente já colocar uma prótese ali do lado, e por aí a gente vai. Agora, ainda mais com os implantes hormonais, a doutora Thaís. Então, a gente consegue, na rotina, trabalhar com praticamente todas as especialidades. Não é muito assim, uma exceção, hoje nós vamos fazer uma extração complexa de siso. Não existe, é uma rotina. Então, vai ter lá 3 dias da semana que nós vamos ter um caso desafiador. E por aí vai. Enxerto também, da periodontia. Tem muita coisinha, né? Então, vamos para finalizar, o horário de atendimento da clínica. O nosso horário é das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Fica ali na Rua Dona Dorama, 38, ao lado ali do Machado Veículos, em frente ao Clube Piscina. Eu sei muito bem, porque eu sou cliente deles lá, né? Que quando faz qualquer procedimento... Suspeita, né, Marcela? Sou suspeita. A gente tem a ligação de vocês para saber realmente como é que tá, a gente como realmente é que se passou. Pode ser importa. uma limpeza nos dentes, ou um dente do siso. Eu sei que vocês dão esse suporte depois do atendimento. Sim, as meninas ali, é regra da clínica. O nosso principal objetivo é o bem-estar do paciente. É ele ficar bem antes, durante e após o tratamento. Carol, obrigado por esse bate-papo, para a gente mostrar aí um pouco mais sobre a clínica, o trabalho de vocês, e logo, logo nós estamos juntos novamente. Obrigada, viu, Marcela? É um prazer sempre vir aqui.
Imagina. Bom, então esse foi o Pergunte ao Doutor de hoje, com a doutora Carolina Fassini, cirurgiã dentista, mostrando aí um pouco mais sobre a clínica Fassini para você. Bom, agora você fica com a Valéria Barros aí no Educador Entrevista. Tenham todos uma ótima tarde, um bom fim de semana e segunda-feira eu estou de volta. Pergunte ao doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Fassini e Batatais Veículos.